Fala pessoal, tudo bom? Fernando Pilati aqui falando. Pessoal, eu sou artista orientador aqui da cidade de Caraguatatuba, Fundac, beleza? Pessoal, a gente vai para mais uma aula e como vocês vêm acompanhando até agora, estou gerando alguns conteúdos não voltado à técnica também na bateria, mas conteúdos informativos para a gente ter esse contato, né, com outras informações, tá? E hoje, pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma alternativa. Então uma alternativa que a gente pode buscar para até estudar para nossa evolução, tá? Vou contar uma pequena história muito breve para vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, foi mais ou menos um período que eu iniciei o meu estudo ao instrumento, né, a bateria. E eu comecei fazendo aula na Fundac também. Eu fazia aula com um professor chamado Zé Batera na época. E eu não tinha um instrumento em casa, né? Eu não tinha bateria, né? Então, assim, não tinha grana para comprar. Assim, acredito eu que seja a realidade de muitas pessoas que não tem um instrumento em casa. Eu tinha apenas um par de baquetas e um pad que eu mesmo fabriquei, um pad de borracha que eu fiz. Peguei chinela havaianas, tal, preguei, fiz dentro do que eu conseguia fazer para eu poder estudar a técnica de mão, tal. Aí, na escola que eu estudava no Tomás, aí eu conheci um professor de matemática chamado Fábio. E a gente conversando de bateria tal, falando que eu fazia aula tal. E ele falou que tocava bateria, que na época de escola também, ele tinha uma banda de rock, e ele tinha gravado um CD e tal. E a gente começou, né, conversar tal, até que ele chegou numa informação que, meu, por isso que eu falo, né, às vezes acontece as coisas, a gente tem que estar sempre atento. Ele falou que ele estudava numa bateria de estudo. E, cara, tipo assim, naquela época não tinha internet, não tinha nada assim pra você ter esse tipo de informação. Falei, bateria de estudo, mas como assim? Bateria de estudo tal? Ele é como se fossem os pads tal, só que simulando as partes da batera tal. Falei, mas como é isso, cara? Ele falou, é um pad. Ele falou, tem aqui, ó, ele fica montado, aí tem um lugar onde você encaixa o pedal do bumbo pra você praticar. Eu falei, é mesmo, cara? Foi que interessante. Aí eu perguntei, falei, onde que eu consigo isso e tal? Aí ele falou, eu tenho lá em casa, se quiser eu te vendo baratinho. E na época ele vendeu assim, tipo um preço de banana, assim, sabe? Aí eu fui de bike, busquei na casa dele até e levei pra casa da minha avó, que na época que eu morava com a minha avó e tal. E ali aconteceu a mágica, né? Onde eu comecei a estudar, onde eu consegui evoluir musicalmente falando, com a bateria de estudo, tá? Então, pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho uma outra bateria de estudo aqui, não é mais a mesma, óbvio, mas é mais ou menos a mesma ideia, só que com algumas evoluções, né? Antigamente não tinha tanta, vamos dizer assim, tantos recursos. Aí eu vou explicar para vocês certinho, tá? Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ó. Essa aqui é uma bateria de estudo, tá vendo? São os pads, né? Tá vendo? Pad de borracha com madeira e tal. E essa aqui já tem uma estrutura um pouquinho mais diferenciada, tem uma estrutura com ferro. Na minha época era totalmente de madeira, madeira compensada, né? Então era mais frágil e tal, mas me serviu por muitos, muitos anos, até o cupim comer. Daí o cupim comeu, eu tive que me livrar dela, senão ia comer o resto das coisas, né? Então, pessoal, ó, vou dar uma subida aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, tá vendo? Então é basicamente uma bateria convencional. A que eu tinha só tinha essa peça, essa e essa. Só tinha 4 e mais o do bumbo, né? Que é o pedal do bumbo, certo? E era totalmente de madeira. Essa já é um pouquinho mais evoluída, ó, tá vendo? Já tem até um pratinho aqui simulando, tá vendo? De EVA, mais grossinho. Outro pratinho onde não sai som. Aí depois eu vou tocar para vocês verem. Aqui seria o prato de condução. Esse, o surdo. Tom 2, tom 1, caixa da bateria, chimbal e o glorioso bumbo, certo? Ó como que ela fica. Tá vendo? Aí você fala assim, mas por que você tá entrando nesse assunto? Porque existe várias pessoas que não têm condições financeiras de ter um instrumento em casa, como a bateria, que é muito caro, mas tem condições de ter
uma bateria de estudo. Uma bateria de estudo como essa, igual essa, é R$ 400, sem o pedal do bumbo, tá? Então vamos dizer assim, é um investimento muito mais baixo. É uma grana? É, mas é muito mais barato do que você comprar uma bateria de 5.000, né? Então assim, a grosso modo, tô sem condições financeiras, eu preciso estudar, ou por conta de barulho também, vou investir, vou comprar uma bateria de estudo. Você tem a bateria de estudo que você pode continuar estudando de uma forma sem som, que não vai atrapalhar as pessoas, e, e mais barato, né? Vamos dizer assim. E quando eu digo que eu fiquei bons anos estudando na bateria de estudo, foi bastante, porque assim, eu não tinha bateria, então assim, eu ficava no quarto, escutando as músicas, tocando as músicas, desenvolvendo técnica de mão, desenvolvendo tudo que tinha que fazer para depois eu aplicar na bateria. O dia que eu subi na bateria, tipo assim, o dia que eu consegui comprar minha primeira bateria, aí eu já tava afiado, né? Então eu só tive que aprender a tirar o som na acústica mesmo. Então assim, é igual andar de bicicleta, subi em cima, dei 3, 4, 5, 6 pedaladas, você já tava andando, certo? Pessoal, eu vou tocar um pouquinho para vocês verem, tá? Mas para essa aula é basicamente isso. A minha ideia é justamente mostrar os pads, tá? Deixa eu usar uma baqueta aqui só para vocês terem uma noção, ó, da sonoridade, ó como ele, né? O condução, né? Prato nem som sai, né? Que é muito interessante isso também. Bumbo, tá vendo? Então é assim, ele fica totalmente controlável, né? O som, no sentido de não ser igual a bateria acústica, que fica extremamente alta, e você consegue estudar. Às vezes até mesmo num apartamento, numa casa que seja num lugar onde tem muitas pessoas, então você consegue diminuir, né, o som. Eu vou virar aqui, pessoal, e vou colocar para mim tocar um pouquinho para vocês. Eu nem vou fazer corte nem nada, só para vocês verem aí como que funciona, tá? Vou posicionar mais ou menos aqui. Beleza. Bateria de estudo, né? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês e dizer que existe outras opções, né? Não tem como estudar, não tem condições financeiras de ter a bateria. Pode também usar a criatividade, você pode criar a sua bateria de estudo, né? Você viu? Basicamente, a construção dela, se você tiver um pai criativo, se você tiver alguém que tem essas habilidades de fazer esse tipo de construção, não precisa ser necessariamente de ferro, pode ser totalmente de madeira. Você precisa que ela simule, tem um encaixe do pedal do bumbo, tal, que ela simule a posição de uma bateria acústica, para que você consiga estudar, entendeu? Então isso é uma opção, isso pode ser alguma coisa que pode auxiliar na sua evolução, tá? Então hoje, igual, eu tenho ali a bateria acústica, né? Tá meio desmontada, mas aqui do lado eu tenho a bateria de estudo. Então eu consigo
tirar música, eu consigo às vezes desenvolver alguma coisa que eu vou aplicar em aula, desenvolver alguma técnica, então eu consigo aplicar na bateria de estudo sem incomodar os vizinhos, diminuindo pelo menos um pouco do volume. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e valeu!